Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Trago para vocês mais uma mensagem do Senhor nosso Deus. Está no livro na passagem de Judas. Não o Judas Iscariotes, que extraiu Jesus, é o Judas Tadeu, aquele que preservou a fé e pregou a fé a todos os irmãos. Esse que pregava o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Caríssimos, estando eu muito preocupado em vos escrever a respeito da nossa comum salvação, senti a necessidade de dirigir-vos esta carta para exortar-vos e pelejar e combater pela fé, confiada de uma vez para sempre aos santos. Pois certos homens ímpios se introduziram furtivamente entre nós, os quais deste mundo desde muito tempo estão destinados para este julgamento. Eles transformam em dissolução a graça de nosso Deus e negam Jesus Cristo, nosso único Mestre e Salvador. Quisera trazer-vos à memória, embora saibais todas estas coisas. O Senhor Deus, depois de ter salvo o povo da terra do Egito, fez em seguida perecer os incrédulos, aqueles que não creram em Jesus Cristo, aqueles que negaram Deus. Os anjos que não tinham guardado a dignidade de sua classe, mas abandonado os seus tronos. Ele os guardou com laços eternos nas trevas. Laços, meus irmãos, quer dizer prisão eterna. São prisões eternas. Como aqui na terra tem as prisões dos homens comuns, que roubam, furtam, assassinam, eles vão presos nas cadeias aqui. Mas aqui é passageiro. Quando eles cumprem o tempo de prisão deles, eles são soltos. Mas quando é lá do outro lado, quando a morte vier nos buscar, e se você não se libertar de seus pecados, meus queridos, lá é para a eternidade, tá? É prisões eternas, lá é para a eternidade. Prestem bem atenção nisso. Ele os guardou com laços eternos nas trevas para o julgamento do grande dia. Da mesma forma, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que praticaram as mesmas impurezas e se entregaram a vícios contra a natureza. Já lá como exemplo estão presos, sofrendo a pena do fogo eterno. Assim também estes homens, em seu louco desvario, contaminam igualmente a carne, desprezam a soberania e maldizem as glórias. Ora, quando o arcanjo Miguel discutia com o demônio, ele disputava o corpo de Moisés, não ousou fulminar contra ele uma sentença de execração, mas disse somente: que o próprio Senhor meu Deus te repreenda. Estes, porém, falam mal do que ignoram. Se eles não aceitam a palavra de Deus, eles ignoram a palavra de Deus. Entendam? Encontram eles a sua perdição naquilo que não conhecem. Eles próprios se condenam, porque não acreditam na palavra de Deus. Eles negam o verdadeiro Evangelho de Deus. Senão de um modo natural à maneira dos animais destituídos de razão. Ai deles, porque andaram pelo caminho de Caim, e por amor do lucro caíram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Coré. Estão entendendo, meus irmãos? O que faz a ganância e a ambição? Buscai as coisas lá do alto, e não aqui da terra, aonde as ferrugem e as traças destroem. Esses fazem escândalos nos vossos agapes, banqueteiam-se convosco despudorosamente, e se saciam a si mesmos.
São nuvens sem água que os ventos levam, árvores de fim de outono sem fruto, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas furiosas do mar que arrojam as espumas da sua torpeza. Estrelas errantes para as quais está reservada a escuridão das trevas para toda a eternidade. Aqui é passageiro, lá do outro lado é para a eternidade. Por isso, olhem bem o caminho que vocês estão seguindo, meus irmãos. Se realmente você quer se salvar ou se você não quer se salvar. Porque quem tem pecado no coração, quem morre com pecado no coração, não pode entrar na casa de Deus, não vai entrar no repouso de Deus. Porque a única coisa que nos separa de Deus são os pecados. Liberte-se agora, enquanto ainda há tempo. Porque se você não sair por bem, depois você vai sair pela dor. Só que para sair pela dor, você vai sofrer bastante primeiro. Se não é nesse mundo aqui, é lá no outro depois. Não vai pensar você que isso não existe. Ai de você que não acredita. Ai de vocês, teimosos, desobedientes, incrédulos, verdadeiros nésios, que não acreditam na palavra de Deus, que ridicularizam, não aceitam, debocham, falam mal, ignoram. Vocês depois, mais tarde, vocês vão se arrepender. Daí vai ser tarde demais. Também Enoque, que foi o 8º patriarca depois de Adão, profetizou a respeito deles, dizendo: Eis que veio o Senhor nosso Deus entre milhares de seus santos para julgar a todos e confundir a todos os ímpios por causa das obras de impiedade que praticaram e por causa de todas as palavras injuriosas que eles ímpios têm proferido contra Deus. Estes são murmuradores, descontentes, homens que vivem segundo as suas paixões, cuja boca profere palavras soberbas e que admiram os demais por interesse e lucros. O que é isso? Olha onde é que vocês estão indo. Para esses ambientes de 4 paredes chamado religião. Vocês acham que vão encontrar salvação lá? Vocês estão sendo verdadeiros idólatras. Isso é pura idolatria e Deus condena isso. Os idólatras não reinarão no reino de Deus. Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Está lá, escrito, em Atos 17, versículo 24. Como é que você vai ter salvação se você é um filho desobediente? A nossa salvação é pela fé. O meu pastor, o meu Senhor é Jesus Cristo. Se o meu pastor é Jesus Cristo e ele está lá no céu, eu não tenho nada que obedecer pastor aqui na terra, porque não existe. O único ungido de Deus é Jesus Cristo, que estava aqui na terra e não está mais. Não existe outro ungido de Deus. Entendam isso de uma vez por todas. E convertam-se em nome de Jesus Cristo. A nossa salvação é pela fé, a nossa igreja espiritual com Deus lá no céu. Mas vós, caríssimos, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no fim dos tempos virão impostores, que viverão segundo as suas ímpias paixões, homens que semeiam a discórdia, homens sensuais que não têm o Espírito de Deus. Eles não têm o Espírito de Deus. Mas vós, caríssimos, edificai-vos mutuamente sobre o fundamento da vossa santíssima fé. Orai no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, aguardando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Para com uns exercei a vossa misericórdia, repreendendo-os, e salvai-os, arrebatando-os do fogo. Do demais, tende compaixão. Do demais, tende compaixão.
Por isso nós temos que transmitir a palavra de Deus a todos que nos rodeiam, meus irmãos, para que possamos libertá-los também e salvar eles. Vamos salvar almas para Deus, tirando eles daqueles presídios, cárceres chamados religião. Aquilo lá é uma areia movediça. Cada vez estão se afundando mais lá para a sua própria condenação e vocês não vão se salvar lá. Entendam isso. Repassada de temor, detestando até a túnica manchada pela carne. Esses sacerdotes estão manchando eles próprios, ignorando a palavra de Deus, enganando vocês, manipulando vocês, condenando vocês, escravizando vocês, para bem próprio deles, para benefício próprio deles. Aquele que é poderoso para nos preservar de toda queda e nos apresentar diante de sua glória, imaculados e cheios de alegria, ao Deus único Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, sejam dadas glória, magnificência, império e poder desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, libertem-se agora, passando todo o seu pecado para Jesus. A única coisa que separa nós de Deus são os pecados. E a prisão eterna existe lá do outro lado. Vocês conhecem aquela história do Nosso Lar com o André Luiz? É um filme. Ele era um médico. Ele só queria saber de atender os ricos, os pobres ele ignorava. Ele desprezava. Vejam o filme, entendam lá. Aonde ele foi quando ele partiu desse corpo, quando ele morreu, onde é que ele teve que passar. Só que por bem dele, ele se arrependeu e se converteu. Ele se arrependeu depois. Mas aqueles que não se arrependem e não se convertem, vão ficar presos em prisão espiritual. Não pode voltar para a casa do Pai. Porque o pecado lá não entra, não habita. Entendam isso. Ou vocês seguem o caminho do bem ou o caminho do mal. Se é o caminho do mal, vocês estão cheios de pecados. Porque o pecado leva à morte. O pecado leva para o mau caminho. O coração puro, o coração legítimo, o verdadeiro Filho de Deus, segue o caminho do bem. Sejam exemplos de Jesus Cristo aqui na terra. O morrer para nós é lucro, o viver é Jesus Cristo. Pratiquem o bem, fazem o bem, ajudem a todos os necessitados conforme nossas posses. E vivam em paz com a sua família. Criem seus filhos, para que eles cresçam aprendendo a palavra de Deus, a conhecer a palavra de Deus. Esses são os verdadeiros família de Deus. Agradeça a tudo que você tem, a cama que você deita, o teto sobre sua cabeça. Tudo que você tem é porque Deus quis que você tivesse. Deus é que lhe deu tudo. Deus é que lhe concede tudo. Entendam isso. Agradeça a Deus por tudo que você tem. Adore a Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, amará teus próximos como a ti mesmo. Pronto. Essa é a família verdadeira de Deus que Deus gosta. E sigam o caminho do bem. Desejem a todos o bem. Amém? Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.